Fala turma, tudo certo com vocês? Sou o Chefel Trader e está começando mais um vídeo aqui no canal, tá? Se você não é inscrito ainda, inscreva-se aí no canal, tá? E meu Instagram tá aí abaixo, para se você quiser trocar figurinhas aí, conversar de maneira mais próxima aí comigo, pode ser me chamar lá no Instagram, beleza? Hoje, turma, a gente vai falar nesse vídeo de condução de trade, turma. Eu vou te falar de uma das maneiras que eu utilizo para conduzir o trade, beleza? Então, das diversas maneiras que eu utilizo, a depender do contexto, eu vou falar de uma delas, que é uma das maneiras mais poderosas aí que eu utilizo para conduzir um trade quando ele vai a meu favor, beleza? Então vamos lá. Estou aqui em Gold, gráfico de 4 horas, vou descer para um tempo gráfico de H1, beleza? O que a gente tem aqui na minha janela em Gold, turma? Estou trazendo aqui o gráfico para trás para pegar um exemplo bem bacana. O que eu tenho aqui, turma? Eu tenho a média de 21 períodos em sala amarela, é uma média exponencial, é uma média móvel de 21 períodos simples. Eu tenho aqui, turma, uma média de 200 simples, 200 períodos, e essa branquinha é a média de 7 exponencial, tá, turma? De 7 períodos. Então eu trabalho com três médias. A média de 21, tá? Média de 21, média de 200 e média de 7. Essas são as três médias que eu trabalho. E qual que a gente vai falar hoje, turma? Da média de 7, que é a média que eu uso para condução. A gente vai falar dela, tá? Eu uso o gatilho de entrada na média de 21 e utilizo a média de 7 como condução de trade e também para uma outra estratégia que eu até posso fazer um vídeo depois. Então, turma, observa que a média de 7 ela fica bem colada no preço, tá vendo? O preço vai andando, ela vai colando, diferente da de 21, que ela fica um pouco mais distante, né? Olha só o distanciamento do preço para a média de 21. Média de 21 aqui, o preço está aqui. Agora, olha o distanciamento do preço, o preço está aqui, a média de 7 está bem aqui, colada no preço. Então, como que a gente utiliza esse método de condução? Vamos supor que eu tenho aqui uma região de resistência, mapeada por essa linha amarela. E a gente observa que o preço chegou, estava numa tendência de alta, e chegou nessa resistência, nessa suposta resistência aqui do gráfico de H1, que está mapeado aqui como amarelo. A gente teve aqui um padrão de engolfo de baixa nesse candle vermelho, beleza? Observa o candle vermelho fez um engolfo de baixa, então a gente tem um gatilho de entrada de engolfo de baixa, supondo que a gente entrou nesse trade. Supondo então que a gente entrou neste rompimento aqui, um rompimento, e deixou um stop aqui, beleza? Um stop acima. Então, turma, a gente fez esse trade de venda. O que aconteceu? O preço acelerou ao nosso favor, né? Travou aqui um pouquinho e depois deu essa barra de força vendedora muito forte mesmo, mostrando a intenção dos vendedores nessa região, rompendo o fundo prévio. O preço foi desenvolvendo, turma, ao nosso favor, e observa como que a média de 7 trabalhou como resistência dinâmica. Por que dinâmica? Porque ela se movimenta a favor do movimento, né, turma? Ela se movimenta enquanto o preço vai descendo, ela vai mudando de lugar, não é como uma resistência travada, que nem essa aqui no exemplo, né, que ficou aqui. A de 7 ela está se movimentando, tá? E observa só como que ela fez, turma. O preço fez esse movimento de queda, voltou e encontrou a média de 7 como resistência. Começou a fazer o movimento de queda e olha só esses pavis como vieram testar a média de 7. Né? Não tocaram propriamente dito, né? Nesse caso. E ela foi fazendo o escoramento do preço, né? Observa que nesse momento, esse candle testou a média de 7 e fechou abaixo ainda, turma. A gente não fez nada. Qual o momento então que a gente vai tomar uma decisão? Se a gente entrou aqui, o stop está aqui, normalmente eu, no 1 para 1, coloco o meu stop no break-even. Então eu deixo o meu stop no 0 a 0, não tenho mais risco nesse trade. E quando ele vai ao meu favor, nesse sentido de condução, eu faço o que? Exemplo, a média de 7 está escorando o preço está trabalhando abaixo dela, e em um dado momento o mercado me deixa um candle
que fecha contra a média de 7, né? Anteriormente, o preço estava fazendo isso, né? Trabalhando abaixo da média e de repente, um candle de força compradora fecha acima da média de 7. O que eu faço, turma? O meu stop que estaria aqui no 0 a 0, né? Estaria aqui zerado, né? Depois que eu trouxe do stop break, eu coloco o stop acima. Então, qual foi o candle que fechou contra a média de 7 aqui? A gente tem esta barra aqui, ó. Essa barra fechou pouquinho contra a média de 7, turma. Então, o que acontece? Eu pegaria o meu stop, que estaria aqui no 0 a 0, e ia trazer acima da barra. E olha só, o preço teria me tirado aqui. Então, observa o movimento que a gente pôs no bolso, turma. Aqui era o tamanho do nosso stop. A gente colocou aí, ó. Olha isso. Olha o poder, turma. Aqui foi 1 para 1, 2 para 1, 3, 4, provavelmente uns 4,5 ou 4 para 1, turma. Então, a gente arriscou, exemplo, 100 e colocamos 400 no bolso, fazendo essa gestão de stop gain pela média de 7. E observa como que depois que ele tirou nós aqui, ela subiu bastante, turma. Depois o preço meio que consolidou aí na região. Essa é uma forma de uma condução que faz a gente buscar o máximo que o preço nos dá, né? Porque é uma média bem colada no preço, turma. Com certeza vai ter vezes que ela vai tirar você da operação de forma precoce, porque é uma média curta, né, turma? Então, rabisca mais no gráfico, né? Fica muito colada no preço. Mas quando o movimento é maior que 45 graus como esse, turma, ela funciona demais como método de condução, tá? Vamos ver se eu acho algum outro exemplo aqui. Ó, observe esse exemplo, turma. Aqui a gente teve um gatilho, como por exemplo uma venda abaixo desse candle de força vendedora, fechando abaixo das duas médias, a de 21 e a de 7, um stop acima da média de 21 e acima dessa barra. Olha só, observa que o preço fez um movimento de queda, voltou para testar quem? Média de 7. Então, esse candle fechou contra. Então você pegaria seu stop que estava no zero, acima da barra que fechou contra a média. Essa barra vermelha não estopou e continuou o movimento. E o que aconteceu? Mais uma barra fechou acima da média de 7. Você colocaria seu stop aqui. Novamente, outra barra não fechou. Então você continua no trade. Quando que foi a outra vez que o preço fechou acima da média de 7? Foi nesse momento aqui, ó. Aqui fechou bem acima, né, turma? Se você estivesse no trade e achasse de forma lendo o contexto que valeria a pena colocar o stop aqui, você sairia nessa barra verde. Mas se você não quisesse, poderia aguardar o candle fechar e colocar o stop aqui, que depois iria ter te tirado nessa barra verde, tá? Então, você teria entrado aqui com o stop aqui, ou teria saído aqui ou aqui, colocando essa fatia do movimento no bolso, turma. É uma forma muito forte de conduzir o trade, né? E aí a gente tem diversos casos, turma, como por exemplo aqui, se você entrasse nesse pimbarzão aqui, olha que candle bonito aqui, turma. Olha que candle lindo. Pimbarzão em região de suporte. Foi ao favor. Foi ao seu favor. Somente aqui o preço teria fechado contra a média de 7, depois teria tentado ir a favor novamente. E aí um candlezinho muito pequeno fechou contra e você sairia aqui colocando toda essa fatia do movimento no bolso, turma, transformando isso em grana, dinheiro no seu bolso, tá? Esse foi o vídeo então, turma, da condução do trade pela média exponencial de 7 períodos. Muitos usam também média de 6 períodos, média de 8 períodos, média de 9 períodos, tá, turma? Vai do gosto aí, não tem o certo ou o errado, é a forma como que você utiliza, a forma como que você trabalha com ela. Eu trabalho com a média de 7, é a média que eu mais me acostumei a utilizar e é assim que a gente faz os trades, faz a condução pela média de 7, tá? É uma das formas. Se você quer aprender outras formas de condução, pode me chamar aí no Insta, pode me deixar um comentário aí no YouTube mesmo, que a gente responde, que pode entrar em contato comigo, que a gente troca ideia e ajuda no que for preciso.
Se quiser sugestão de vídeo, se quiser dar alguma sugestão de vídeo, dar alguma dica aí, turma, deixar qualquer coisa, um comentário positivo, a gente está aí para receber esses feedbacks, tá? Muito obrigado e bons trades a todos.